Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Bem-aventurado aqueles que permanecem segundo o Senhor nos sustém, nos mantém dia após dia a fim de alcançar a sua fidelidade, a sua misericórdia. A sua ira durou um momento para aqueles que se arrependeram e o reconhecem e perseveram até o fim. A ira durou um momento, agora reina infinita e bondade e misericórdia, mas para aqueles que estão segundo o padrão do mundo, que aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece ao Senhor e persevera sempre negando a sua verdade, aqueles que perseveram sempre amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, um amor fingido, aonde estão sempre a proceder, nunca a ponto de cumprir o primeiro grande mandamento em relação ao Senhor, porque estão sempre colocando outro fundamento. A palavra diz: amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, que desviar do mal só é possível através dele, de todas as suas posses, de todas as suas forças, e semelhantemente a este amar o próximo como a ti mesmo. Só se consegue cumprir o amor ao próximo é, aqueles que têm o amor verdadeiro na tábua de um coração de carne, que exortam com sinceridade, que a exortação franca e sincera, que a palavra diz que a vara da disciplina purifica a alma, é, o coração, a fim de ser descontaminado de toda raiz, porque é da saída do coração que se procede toda raiz venosa de cóleras, de iras, de briga. A palavra diz que aquele que ama uma briga ama o pecado, aonde de toda saída do coração se conhece entre aqueles que perseveram nos frutos do Espírito, assim como aqueles que não o possuem e agem segundo um coração enganoso, um coração doentio. A palavra diz que o coração que maquina maldade, os olhos perversos, olhos de altivez, sempre segundo a sua arrogância, prepotência, mãos que ainda que levantadas ao alto estão cheias de sangue de inocente, porque estão sempre a ludibriar e enganar, os pés ligeiros a toda maledicência, só estão sempre agindo em prol de si e não se importa segundo aqueles que na verdade justificados pelo Senhor. Ele nos ensina que a ambição daqueles que são justificados é em prol de muitos. Por isso o Senhor sempre os contempla, assim como aqueles que têm o discernimento discerne entre o bem e o mal, e sabe que aqueles que não têm seu espírito estão sempre querendo demonstrar algo exteriormente do qual o Senhor sabe do seu interior e já os reprovou. Aonde a palavra diz que são como vasos que passam um esmalte em seu interior para querer disfarçar o brilho, mas na verdade não tem a luz no seu interior, e por dizer que é luz e o seu interior há trevas, são mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus se não arrependerem de seus maus caminhos. Por isso, sejais firmes e constantes e buscais sempre aquele que nos sustém e nos fortalece dia após dia, a fim de alcançar a vida e a vida com abundância e a ressurreição do último dia. Os incrédulos, aqueles que negam da sua verdade, aqueles que na verdade estão desencaminhando o povo com as suas heresias, com aquilo que é falso, a palavra nos é bem clara que a testemunha falsa não ficará impune. Por isso, não erreis, do Senhor não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a produzir, estarão recebendo do Senhor segundo um galardão como castigo
mas aqueles que perseveram na obediência é como uma recompensa, tanto nesta vida como alcançar a ressurreição do último dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.